estou de volta. Vamos em frente com o nosso finalzinho de curso, que hoje foi um dia, agosto, é mês do meu aniversário, é por isso que tem gente que não gosta desse mês, viu, agosto? Mês, a Totô abalou aí. Diz que é o mês do cachorro louco, o mês de não sei o quê, é o mês do meu aniversário, é o melhor mês do ano. Mas dizem que ele faz isso com as pessoas, fez isso comigo. Vamos em frente. Gente, quero compartilhar com vocês agora. Vou compartilhar primeiro a minha tela no Zoom. A gente vai dar uma observada nesses... Ué? Ah, tá por cima. Cadê? Ah, acho que foi. Agora foi pro Zoom. A gente vai observar alguns textos. Deixa eu jogar pro pessoal do que seria a transmissão. Muito bem, eu trouxe aqui alguns textos em que eu fiz a leitura a partir da observação da estrutura macro aristotélica. O que foi que eu fiz? Eu trabalhei então com a contagem a partir do número de palavras. Fiz o quê? Calculei, então, tá aí em cima da tela para vocês verem. Calculei, então, os percentuais. Os 100%, então, tinham 212 palavras. Como a gente já comentou das outras vezes, a gente fez aqui os cálculos dos percentuais. Eu já trouxe os cálculos prontos dessa vez, tá? Pra gente seguir em frente. Então, eu vou ler o texto para vocês, eu já li os textos, e a gente vai ver junto como é que tá essa estrutura. Vou ler o primeiro, espero que todos estejam me ouvindo. Vou ler 0 a 10%. O filme retrata a história de um pai, sua filha pequena e a avó dele. O pai é jovem e apresenta... Bom, até os 10% a gente já sabe o mínimo que vai de quais são os elementos que vão compor este jogo narrativo. Vou de 10 a 25%. O pai é jovem e apresenta um atraso mental que o torna infantil diante das situações ali presentes. Todos os dias ele vai buscar a filha na escola e tanto as crianças como os adultos debocham dele por 25%. Tá, entendemos que além de ele ser um pai jovem, viver com a filha e com a avó, ele tem um atraso mental e existe aí uma questão importante para este roteiro, que é o fato das pessoas debocharem dele, devido ao atraso mental. Vou seguir então 25 a 50. Por causa desse jeito abobalhado dele. A filha o ama muito, pois brincam e se diverte. A avó é quem cuida deles. Um dia, esse pai presenciou um acidente, na qual uma menina que brincava perto de um penhasco caiu de lá no mar. Ele viu tudo e foi socorrer. Trouxe a menina nos 50%, se meteu em alguma coisa, pegou a menina, foi socorrer a menina. Nos 50% já está anunciando aqui pra gente, trouxe a menina nos braços já morta para a família. Porém, todos concluíram que foi ele que a matou. Ele foi julgado culpado e preso injustamente. A menina que morreu era filha de um grande comandante que com raiva o culpou. Na prisão, ele apanha muito dos detentos e até que, aos poucos, vão conhecendo e descobrindo o 75%, mudou. Vão conhecendo e descobrindo o quão puro ele era para tal atrocidade. Começam a se afeiçoar a ele, tentam até buscar uma testemunha do acidente. Quando descobrem a testemunha, o comandante o mata. E assim ele é, finalzinho da história, encaminhado para o enforcamento. Os últimos 10%. Mas o final dessa história é surpreendente porque o amor supera todas as injustiças que ele sofreu.
Acho que se a gente pensar nos percentuais da estrutura aristotélica, essa narrativa apresenta essa composição nesses percentuais. O que vocês acham? Vai anotando aí. Eu falei que ia abrir para perguntas, não abri, né? Te admite. Eu tô precisando admitir pessoas no... coisa. Quando eu compartilho, ele muda a minha estrutura aqui. Aí me deixa doidinho. Aqui, admitindo. Muito bem. Vou em frente. Mais um. Opa! Mais um. Acho que esse aqui é o segundo, né? É. Tá. Esse outro é um pouquinho maior, tá? Vou desconsiderar o título. De ter tirado, não tirei desse. Vou desconsiderar o título. Então, as marquinhas em amarelo que vocês estão vendo são as marquinhas dos percentuais, tá bom? Vou ler. O filme é baseado em fatos reais, narra a história de um professor, Brad Cohen, e suas dificuldades para conviver com a síndrome de Tourette. O filme vai se alternando entre Brad adulto e Brad criança. No início do filme, ninguém consegue descobrir o que faz com que o menino tenha tics e emite sons estranhos. Ele é alvo de preconceito e humilhação pelos colegas da escola, professores e até pelo pai, que pensam que ele, 25%, pode controlar os tics, mas não o faz porque quer chamar a atenção de todos. Os pais se divorciaram quando Brad ainda era pequeno e seu relacionamento com o pai não é nada amigável. A mãe busca incansavelmente por uma forma de ajudar seu filho. Leva-o a vários médicos que não encontram resposta para o problema do menino, mas ela continua suas pesquisas e descobre um livro. Guia Americano de Psiquiatria para Distúrbios Mentais. Um livro emprestado de uma biblioteca pública, que existe um distúrbio mental chamado Síndrome de Tourette, cujos sintomas são idênticos ao do filho. Levando o livro e o filho fala com o médico e após alguns exames é confirmado que 50%, não, 25%, que Brad é portador da síndrome de Tourette. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, viu, gente? Se eu não estou, me desculpem. Deixa nos comentários que eu vou procurar saber. Passamos então os 25%. Rompeu a ponte. Ele é portador da síndrome. Mudou tudo. Para a mãe, para ele, para o jogo. Ele é portador. Vamos em frente. Brad vai para uma nova escola e o diretor, vendo que estavam começando a ter problemas devido ao comportamento de Brad, convocou-o para a apresentação da orquestra. Brad tentou recusar, se justificando que seu barulho atrapalharia a apresentação. Mas o diretor manteve a convocação. Após a apresentação da orquestra, o diretor chama Brad ao palco e pergunta a ele por que ele faz aqueles ruídos. E Brad fala de sua síndrome e explica que é assim e não poderá mudar. Quando perguntado o que ele espera da escola e de todos, ele responde que quer ser aceito e tratado igualmente aos alunos. Quando desceu do palco, os alunos começaram a aplaudi-lo. Brad não teve problemas nessa escola e jamais esqueceu o diretor. Já adulto e formado professor, Brad procura por uma oportunidade de emprego. Entrega currículos nas escolas. Seu currículo é ótimo, mas nas entrevistas os sintomas da síndrome aparecem e nenhuma escola o chama novamente para o emprego. Enquanto isso, ele, que estava sem emprego, acaba indo trabalhar junto do pai, em meio período do dia, para que possa continuar a entregar seus currículos. 50, né? Estamos no 50. Beleza, ele tinha um objetivo, queria um emprego, o emprego não rolou, tem aí uma virada, ele vai tentar ainda o emprego, mas ele está assumindo uma nova coisa, né? A coisa que o Sid Field fala, né? É o personagem vivendo a sua coisa. Então a sua coisa deu uma modificada. Ele não mudou o objetivo macro dele, que é conseguir um emprego, mas ele modificou um pouco as ações e foi trabalhar meio período. Maravilha, vou a partir dos 50, tá?
O pai não acreditava que o filho conseguiria lecionar e tenta persuadi-lo a trabalhar o dia todo. Brad deixa o trabalho dizendo que quer dar aula e não vai desistir. A madrasta vai visitá-lo e tenta animá-lo, sendo otimista, mas não deu certo. Ao se despedir, ele diz que ele é o melhor professor, e apesar vou de novo. Ele diz que eu tô pondo o no lugar errado, ao meu cérebro. Ele diz que ele é o melhor professor, apesar da síndrome de Tourette, mas por causa da Tourette. Ah, entendi! Ele diz que ele é o melhor professor, não apesar da Tourette, mas por causa da Tourette. Olha, interessante que embora nesta narrativa os 50% estejam localizados na hora que ele vai trabalhar com o pai, a gente já falou, né, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, eu acho que esse 50% está muito talvez nessa insistência que ele tenha que enfrentar, né, pensando no conceito, nessa insistência que ele tenha que enfrentar de seguir com a ideia de ser professor, porque pelo jeito que está me contando este narrador, pelo jeito, as pessoas tentam fazer ele desistir dizendo que por causa do problema dele. E aí ele está falando que ele é o melhor porque ele tem essa síndrome. E essa frase o anima a entregar mais currículos. Ele tem aí uma perspectiva renovada, vamos dizer assim. Vou em frente. Após 24 escolas negarem, a de número 25 resolveu dar uma chance. Dar uma chance a Brad, contratando-o por 1 ano. Deram-lhe uma sala de 2º ano. No primeiro dia de aula, ele conta para os alunos que os seus sons e movimentos estranhos são, na verdade, sintomas de uma doença chamada síndrome de Tourette. Explica que nasceu assim e não dá para mudar. Diz às crianças que podem fazer qualquer pergunta sobre a síndrome. Ele responde a todas as perguntas com carinho e no final diz que tem um segredo, uma coisa que não pode fazer. As crianças perguntam o quê? E ele responde, brincar de esconde-esconde. E todos riram. Chegamos aqui a uma marca. Brad, 75%. Olha que interessante. 75%. Brad agora está feliz, é querido pelos alunos e consegue ser visto e avaliado como professor, não por sua deficiência. Nesse período, ele conheceu uma moça, a Nancy, por um site de relacionamento. Marcaram um encontro e se aproximaram e depois começaram a namorar. A moça não se incomodava com os sons e tiques, apenas via como Brad realmente era e o apoiava. O jovem professor fica mais feliz e confiante e se inscreve para fazer a prova para poder fazer o mestrado. Mas na hora da prova descobre que seus direitos, por ser portador de Tourette, não serão respeitados. Tenta resolver, mas quando não consegue, liga e pede a ajuda do pai. O pai vai ao seu encontro, né? Estamos nos 90. A ida do pai. O pai vai ao encontro dele e resolve a situação fazendo valer os direitos do filho, ameaçando de processar a instituição. O pai fica sabendo que a escola não tem estantes suficientes para os livros e resolve ajudar e doa as estantes e presenteia o filho com um capacete amarelo dizendo que é para sua coleção. Brad é eleito o melhor professor do ano e recebe um troféu que dedica a todos que acreditam na sua capacidade a lhe ajudar. Todos que acreditaram na sua capacidade e lhe ajudaram. Ok, achei interessante. 75% deu certinho com algumas mudanças. Fico querendo saber, é claro que aqui a gente está observando um narrador que nos conta um filme, né? Fico agora curiosa em saber como tá, né, a minutagem do filme, vocês não ficam? Para saber como é que tá e no exato minuto. Quem sabe a gente faça isso mais pra frente. Não sei. Vamos a mais um? Vamos ver mais um? A gente tem tempo? Tem. Trouxe aqui alguns textos, hein? Deixa eu tirar aqui o título. Tem aqui em cima também, então, todo o cálculo de percentuais. Vamos lá.
O filme começa com duas mulheres conversando dentro de um presídio. Grace é acusada de matar 10% seu marido, conversa com a... Grace, que é acusada de matar seu marido, conversa com a defensora pública, uma advogada sem experiência que está no caso somente para conseguir a confissão dela por escrito. Grace quer 25%. Grace quer se declarar culpada, mas ao conversar com ela, a advogada percebe que há algo de errado e insiste em levá-la a julgamento. Essa defensora sem experiência é casada com um policial que vai ajudá-la em muitos momentos. A trama vai se alternando, 50%, entre as histórias que a Grace vai contando e as descobertas da defensora. Conta, quando conhece o marido, um fotógrafo bem mais jovem que ela, uma pessoa atraente que a seduz. Foi amor à primeira vista. Viveu os melhores e os piores momentos de sua vida, 7/5. Ela vai contando detalhes desse casamento que vai deixando-nos cada vez mais chocados. O final do filme, nos últimos 15 minutos, 90, você acha que já sabe tudo, as coisas mudam totalmente. O fim é inusitado, vale a pena conferir, diz este narrador pra gente. É interessante, nos últimos 10%, este narrador resolve falar, então, tudo fica bom, só que tem uma surpresa aí, marcadinhos, os percentuais. Os 50 que a gente não consegue achar muita definição, mas essa parte dos 50, vamos falar entre 40 e 60, tem essa alternância de histórias, né? Entre contar e a defensora, então tem o marido, o fotógrafo, o jovem, né? Todas essas situações que são contadas e vai em paralelo com as descobertas, que é a parte então de confronto, como diz o Sid Field. Mais um. O filme escolhido foi Chamada de Emergência, uma trama policial. Em uma central telefônica de emergência da polícia, a atendente Jordan precisa dominar suas emoções e das pessoas que ligam para ela, as orientando como proceder diante da situação que estão passando naquele momento. No entanto, em um destes chamados, 10%, em um destes chamados, após cair a ligação, ela liga de volta para a menina Leia, que pediu socorro. No entanto, ao fazer isso, toca o telefone da menina, chamando a atenção do assassino que estava indo embora. Ele retorna, encontra a garota que havia se escondido embaixo da cama. Leia é encontrada morta dias depois. O executor dela não é encontrado. Jordan perde o controle de suas emoções. Tomada pela culpa, 25%, por ter ligado de volta, alertando o assassino sobre a localização da garota. Ela tem dificuldade para voltar à mesa de trabalho, passa a tomar medicamentos para se controlar. O terrível episódio a traumatizou e em pouco tempo ela é transferida para o setor de treinamento de novos atendentes. Certo dia, enquanto Jordan acompanhava um grupo de novos funcionários mostrando o trabalho nas mesas de atendimento, uma ligação pedindo socorro foi realizada, nas mesmas condições vividas por ela há pouco tempo, onde culminou na morte da menina Leia. A atendente não conseguia se controlar para ajudar quem pedia socorro. Então Jordan assume a mesa para ajudar a jovem Cassie, desesperada do outro lado da linha. A garota fora sequestrada em um shopping. Estamos no 50. A garota fora sequestrada em um shopping. Então, 25% teve o trauma, se sentiu culpada, deixou de fazer aquilo, foi fazer outra coisa. 50% ela é a única pessoa que pode ajudar essa garota que foi sequestrada em um shopping. Temos aí uma virada de 50%. A garota fora sequestrada em um shopping, colocada no porta-malas de um carro e seguia sem saber para onde. O sequestrador havia pegado o celular dela sem saber que ela tinha outro no bolso, o celular da amiga que havia esquecido no encontro delas minutos antes.
O sequestrador ouvia música no carro, não percebendo que Cassie falava pelo celular com a emergência da polícia. Orientada por Jordan, a menina consegue retirar a lanterna do carro e colocar a mão para fora, gesticulando, até que alguém percebe algo estranho naquela cena e liga para a emergência. Começa aí uma caçada por esse carro e seu condutor. Jordan fica mais tensa quando percebe que esse sequestrador é o mesmo assassino da Leia. Ele é a pessoa violenta e alguns corpos ficam pelo caminho. 75. Depois que o sequestrador descobre o celular da menina, acontecem cenas de muita tensão. A polícia chega próximo de pegá-lo, no entanto, ele e a menina desaparecem. Jordan, inconformada, após a suspensão das buscas, decide ir sozinha, à noite, até o último local onde esperavam encontrar Cassie e seu algoz, em uma distante propriedade dele. Depois de vasculhar o local em uma busca frustrada, já saindo para ir embora, seus ouvidos, 90%, treinados, percebem um som que ouvira durante o instante em que o sequestrador colocou o celular no ouvido. No momento em que descobriu a existência do aparelho. Com isso, ela consegue localizar a menina e destemidamente enfrenta o sequestrador. O desfecho do que se segue é surpreendente. Curti! Os 90 entraram aqui direto nos ouvidos da Jordan e as marcas ficaram bem na estrutura aristotélica, né? Muito interessante. O 75 é engraçado, corpos ficam pelo caminho, né? Tem uma dinâmica de escorregador, né? 75%, vai atrás do cara, começa a fuga, começa a perseguição, eles vão descobrindo que ele é violento, corpos vão ficando pelo caminho, né? Vai matando. Tudo escorregando para se encaminhar para o fim da história. Gostei. Mais um. Este filme nos fala sobre um garoto totalmente introvertido que já no começo é informado que seu melhor amigo suicidou-se. O garoto havia perdido o melhor e único amigo. O protagonista passou por muitas coisas na infância que são comentados no filme e recebe uma visão crítica da personagem. E isso está sempre na cabeça dele, batendo o tempo inteiro. Só que ele está começando o ensino médio em uma fase muito difícil, 10, sem amigos, em uma escola nova e ele não sabe o que fazer. Em um momento do filme, ainda no começo, ele conhece duas pessoas, um garoto mais velho e uma garota também mais velha. Eu não lembro o nome dos personagens, mas eu vou me referir como Ezra, o menino, e Millie, a menina. Daí, ele conversa com o Ezra durante o jogo de futebol. O protagonista repara como Ezra é livre, espontâneo, fica gritando muito mesmo alto. Ezra era um torcedor escandaloso, ele estava pouco se lixando se iriam olhar estranho para ele. Ezra é ele mesmo, e daí o julgamento, ele é o cara. Ele faz o que quer, é o nosso 25, né? Estabelecido aí. O nosso protagonista conheceu alguém, queimou uma ponte, ele tem uma referência ali que faz muita diferença, né? É um cara que não se preocupa com o que os outros estão pensando, né? Ele conhece esse cara que não se preocupa. Então, ele é um cara que faz o que quer, deixa os novatos confortáveis, enquanto os outros veteranos só caçoam dos calouros. A partir desse jogo, o protagonista cria um vínculo forte com o Ezra e a Millie. Só que com a Millie, a pegada é mais romântica. Mostra como o protagonista vai se apaixonando por ela e como o que ele sente são semelhantes. E de fato são. Pior que são. E o porquê fica bem claro no filme. Ambos foram abusados, mas de formas diferentes. O filme é bagunçado, tem que ver muito atentamente ou você perde muito. Mas eu quero mudar o foco para o personagem ao qual mais eu me apeguei. Ou outro modo de dizer, que mais me representou. Identifiquei no filme que temos algo muito em comum.
O namoro homossexual escondido, pareço até um velho falando assim. Descobrimos isso ao protagonista entrar num quarto de uma festa, chapado, sem ser convidado, e acidentalmente viu Ezra e o quarterback do time aos beijos no cômodo. O protagonista imediatamente sai do quarto, pensando ter visto coisas que não deveria, e que não deveria ter comido aqueles bolinhos, que eu mesmo sabia tinha ervas dentro. Logo, lhe foi explicado que os dois tinham um relacionamento, o Ezra e o quarterback, um relacionamento escondido por causa do quarterback, que tinha um pai completamente preconceituoso e radical. Mais tarde, ocorre dos pais desse jogador saírem e os dois enamorados descerem para o porão para terem seus momentos às escondidas. Acontece que o pai, taxado de preconceituoso, volta cedo para casa e pega o casal no flagra. Este enche o filho de socos e o machuca bastante. E o Ezra está presente vendo aquele que ama ser machucado somente por tê-lo beijado. Ele implora para que o homem pare de machucar o seu namorado, o quarterback. No entanto, o Ezra não pode fazer nada. Além disso, ele sai de casa. No dia seguinte, no colégio, o quarterback estava roxo de tanta pancada que levou e o Ezra abatido, cabisbaixo, sem sua aura de "e daí?". O que vem a seguir é deplorável e real, infelizmente. Gostaria de ter mencionado essa parte no encontro. Ezra no pé de um dos amigos do seu namorado ou ex. Ali ainda não estava definido isso. Ele cai no chão, no meio do refeitório, e derruba tudo o que havia nas mãos. Ele levanta, irado com o quarterback, por estar junto com os tais amigos que lhe fizeram o bullying naquele momento, ao invés de o ajudar. "Você não vai fazer nada?" Eu me lembro bem dele perguntando isso. Ezra, vendo que a resposta era claramente negativa, ameaçou o quarterback de contar aos amigos toda a verdade sobre eles. E assim começou uma briga que os amigos levaram muito a sério, menos o namorado de Ezra. Esse teria saído muito mais ferido se não fosse pelo protagonista, que se mete na briga e derruba a galera inteira, dizendo que se mexessem com os amigos novos dele, estariam todos mortos. O que depois ele se arrependeu, já que o colégio inteiro começou a tremer. Enfim, chegamos à minha parte favorita, 90%. Onde Ezra sai com o protagonista para desabafar. E após uma confusão de beijo desnecessário, ele declara ao nosso introvertido que está livre de verdade, sem o medo constante de ser pego, do quarterback, e Ezra estava feliz pelo término. Seus olhos transbordavam certeza e felicidade, superação. Ezra estava pronto para achar um cara melhor e aproveitar sua juventude sem se esconder, mesmo nas pessoas mais impossíveis a seus problemas e inseguranças. Temos tempo para mais um? Ai, temos tempo para mais um! Vou correr aqui para poder fazer mais um. Vamos lá, esse é curtinho. Julgamento de Nuremberg é um filme norte-americano dos anos 60, com o seguinte elenco: Spencer Tracy, Burt... O texto aqui mesmo? Não aparece o texto mais pra mim. Não tá aparecendo aí pra vocês no compartilhamento? Está. Opa! O que aconteceu? Nem eu. Vamos ver, voltou? Eu vou ouvindo. Também. Tá bom. A Cláudia falou que pra ela tá normal. Vamos ver se volta aí, Heloísa. Vamos lá, eu vou falando onde estão as marcas de percentual, tá bom? Normal também. Beleza. Obrigada, Arlete. Vou falando as marcas, tá bom? Julgamento em Nuremberg é um filme norte-americano dos anos 60 com o seguinte elenco: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Maximilian Eskel, esse eu não conheço, desculpa, com certeza eu tô falando errado o nome dele. Esse último, que eu não conheço, ganhou o Oscar por atuação nesse filme.
Vamos lá. A marca dos 10% tá no Spencer, de acordo com o número de palavras. Então, o que a gente pode calcular é, até os 10% está estabelecido o jogo que é, este narrador vai contar pra gente um filme que ele já deu o título, que é norte-americano e que se passou nos anos 60. Tá aí as regras do jogo. Ele tá nos contando algo que ele viu. Beleza. A partir dos 10%, então, dos 10 aos 25, esse narrador vai então colocar quais são estes elementozinhos, quem são estes elementos que compõem o filme. Como a gente pode ver, ele tá contando, o narrador, tá? Tá contando o filme. Diferente de outros que a gente viu, que já começava direto no filme, que era quase como se fosse uma narrativa pessoal. Então, temos aí uma narrativa claramente que vai contar o filme, trazendo inclusive o nome dos atores. Este último ganhou o Oscar por sua atuação neste filme. É a história de 4 juízes, 25%, alemães que são acusados de legalizar as atrocidades dos nazistas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Ao julgamento, no transcorrer das alegações, um dos acusados, jurista renomado no Terceiro Reich, levanta-se e pede que seu advogado se cale. 50%. Pede que o seu advogado se cale e faz sua autoacusação. Então o cale está marcando aí como 50%. Então, se a gente desconsiderar, vamos pensar só no filme, desconsiderar que a narrativa aqui trata deste narrador que viu o filme, a gente pode acreditar que até os 50% estabeleceu-se quem são esses personagens, estabeleceu-se que iria se tratar de um julgamento, de quem são esses julgados, de quem são esses acusados, tem as alegações, tem as acusações, até que um deles se levanta e diz para o advogado: o senhor se cale que eu vou continuar. Então aí a gente tem uma mudança de 50%. Questões como onde estávamos quando nossos vizinhos são arrancados de suas casas, presos ou mortos, somos cegos, mudos, surdos. Após a defesa, faz uma brilhante defesa alegando que Hitler estava no comando porque o aceitamos. Elenca 75%, fatos históricos e alega que todos somos culpados. Temos o que ele chama a culpa do mundo. A oratória, o poder da palavra, a reflexão, 90%, encontram-se presentes em todo o filme. Assista e veja qual foi o veredito desse julgamento. Gostei que não dá spoiler nenhum, assim, é uma narrativa, um resuminho melhor que os que a Netflix faz. Porque eu vou te contar que esse povo que faz caixinha de filme, que faz o resuminho, às vezes parece que nem assistiu o filme. Ou então te conta coisas que não precisam. Muito interessante como os 10% da narrativa do texto compreendem dizer que houve uma reflexão, né? E ainda trazer um gancho para que você entre no texto. Aqui, esse gancho final, a oratória, o poder da palavra, a reflexão, encontram-se presentes em todo o filme. Assista e veja qual foi o veredito desse julgamento. Este narrador está fazendo storytelling. Esse narrador enganchou a gente no final, que vai nos obrigar a ir assistir o filme. Não que os outros não tenham feito, tá, gente? Aqui pra trás eu lembro, eu não sei o que aconteceu aqui com o meu arquivo, deu um... Hoje é o dia, eu vou chamar São Longuinho que eu não tenho um santo para as máquinas e para as coisas online. Mas enfim, ali atrás teve alguém que falou: o fim é surpreendente, o final, não sei o quê. Estamos trabalhando com essa ideia primordial que é construir um texto, passar uma mensagem e que dentro dessa mensagem estimular o engajamento. Então, tá, é legal que ele é curtinho, a gente consegue observar de uma vez só, né? Então, aqui traz qual foi a tarefa, qual foi o objetivo. Eu dei um briefing para a composição dos textos. O briefing assista um filme, conte o filme.
Tá? Esse era o briefing, poderia ser um briefing para fazer um texto para um blog, para um programa, poderia ser. E a partir do briefing, este narrador não só nos contou a história do filme, como nos colocou ainda nos últimos 10% um ganchinho que nos remete a engajar e ir assistir o filme. Muito interessante. Vou mais um pouquinho, tá bom, gente? Tô ficando... Tem uma mudança de temperatura aqui, eu tô ficando com frio, meu nariz deu uma fechadinha. Vamos em frente. Deixa eu tomar uma aguinha para molhar a boca. Não precisa ser água de... Eu pus água normal. Tomar água de coco para hidratar. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju. Ok? Mais um. Quero falar a respeito de um filme que se tornou um cult. Porém, no ano do seu lançamento, em 68, foi um fracasso de crítica e público. Filme muito longo, 3 horas de duração, com narrativa extensa para os padrões da época. O filme em questão 10%, Era Uma Vez na América, de Sérgio Leone. Esse aqui só pôs nos 10%. Ele falou, eu vou esperar, vou contar tudo, mas eu vou deixar o título do que eu vou falar para enganchar com a sequência. Vamos em frente. O plot é simples. A região do oeste norte-americano, no início do século XIX, estava em franco desenvolvimento populacional. Aí, com licença, gente, eu cobri aqui, porque a temperatura mudou bastante aqui nos últimos tempos, nas últimas horas. Eu tô ficando com o narizinho fechado por causa dessa mudança. Eu tenho rinite alérgica. Com mudanças de temperaturas, vocês vão perceber que agora a gente vai ter algumas alterações nesse mês de agosto. Vou em frente, vou começar o texto de novo para eu não me perder, tá? 0 a 10%, 10 na questão. Quero falar a respeito de um filme que se tornou um cult, porém, no ano de seu lançamento, em 68, foi um fracasso de crítica e público. Filme muito longo, 3 horas de duração, com narrativa extensa para os padrões da época. O filme em questão, 10%, Era Uma Vez na América, de Sérgio Leone. O plot é bem simples. A região do oeste norte-americano, no início do século XIX, estava em franco desenvolvimento populacional. Pequenas cidades começaram a receber novos moradores na região quase desértica, por conta do povoamento e principalmente de uma linha férrea que avançava nesse território. As terras começaram a ser valorizadas. Um proprietário de extensas terras, incluindo um poço artesiano, 25%, e com criações de animais, recusou-se a vender sua propriedade a um homem de negócios. O problema é que sua propriedade valorizaria muito por causa da ferrovia. O homem de negócios contratou alguns pistoleiros apenas para amedrontar o proprietário das terras supervalorizadas. O pistoleiro e seus capangas, porém, a seu bel prazer, executaram sordidamente o proprietário e sua família, 2 filhos menores de idade e uma jovem. O caso estaria resolvido se não houvesse chegado uma turista na cidade recém-povoada. A turista em questão havia se casado recentemente com o proprietário assassinado. Era sua segunda esposa. Apesar de ter sido forçada a voltar para a cidade, ela que havia sido prostituta na cidade grande, tá aqui a nossa marca dos 50%, resolveu empossar-se de sua propriedade. Ameaçada constantemente pelo pistoleiro assassino de seu marido, amando do homem de negócios, ela não se intimida a momento algum. Ela obtém proteção de 2 outros pistoleiros que, uma vez na vida, pelo menos, já cruzaram um caminho no passado bem remoto com o matador. O filme é magnânimo, tanto no começo quanto no final apoteótico. A colocação das câmeras, a fotografia, a trilha sonora diegética, ou seja, sons internos do filme que os personagens ouvem, algumas vezes se misturam com a música das cenas. Para mim, o filme é especial.
elevado a uma categoria superior de obra de arte por causa de tudo isso. Isso marca os 75%. E mais, os closes dos personagens são intensos e dispensam diálogos ou palavras complementares à ação. Através de olhares, as personagens tentam se lembrar de rostos do passado que causaram sua ruína. Na verdade, ninguém se conhece nesse filme. Nenhum dos protagonistas se conhece. Difícil falar em coadjuvante nesse filme. Mas evocam lembranças com pequenos detalhes. Exemplo fabuloso, um dos pistoleiros que ajudam a jovem recém-chegada da cidade quer vingar-se, 90, de um certo matador de olhos azuis e jaqueta marrom. Ele tem retido na memória o sorriso sórdido desse matador e seus olhos azuis intensos. Bem, o diretor Sergio Leone e o compositor Ennio Morricone foram soberbos ao criarem a ambientação do filme. Muito interessante, eu não conheço. Achei interessante que os 25 deu no poço artesiano, os 50 foi ali contando que a mulher volta ali para assumir as terras do homem morto. Nos 75, tem o narrador contando pra gente o quanto a parte cinematográfica, eu vou chamar, mas esses closes, ele fala do som, ele fala da fotografia, como tudo isso compõe essa trama e como tudo isso é importante para o próprio entendimento da trama. E nos últimos ali 90%, ele dá essa explicação, é como se ele mostrasse, se o narrador mostrasse pra gente o que ele tá falando, como se fosse uma leve comprovação do que ele falou, né? Ó, falei que a câmera é assim, que a fotografia é assado, que a trilha é tal coisa, que os closes são intensos, e eu vou provar isso com um exemplo fabuloso. É um pouco isso que esse narrador falou pra gente dentro dessa estrutura. Vou mais 5 minutinhos. O filme retrata a história de um pai, sua filha pequena e a avó dele. Eu já falei esse, tem 2 vezes. Falei, foi o primeiro. Tá, vamos pro seguinte. Bom, eu não consegui me expressar pelo vídeo. Eu sou tímida. Eu vou narrar um pouco o filme que eu mais gosto, que é Comer, Rezar, Amar. Em 10% a gente já sabe quem é o narrador. Está aí apresentado o nosso personagem principal da narrativa. Um narrador tímido que vai contar pra gente, embora tímido, o filme que ele mais gosta. E nos 10% tá aí, ó, eu sou tímido, mas eu vou te contar um filme. E diz qual é o filme. Se trata de uma mulher chamada Liz Gilbert, protagonizada por Julia Roberts. Ela, 25, ela é uma escritora. Foi uma das coisas que eu me identifiquei. Liz acaba de se divorciar e, em seguida, se envolve em uma intensa paixão. Depois de um tempo, seu relacionamento está desgastado. Ela decide fazer uma viagem. Ela está em busca do seu eu interior. Em busca, marca os nossos 50. Ela está em busca do seu eu interior, do equilíbrio para a sua vida. Ela vai para Roma, onde conhece várias pessoas, ela sai, se diverte, conhece um pouco da cultura local. Após um tempo, ela vai para a Índia em busca de paz, equilíbrio. Equilíbrio marca, então, nossa 75. Passa muito tempo e ela consegue se encontrar. Em sua busca, ela vai para Bali, passando por várias mudanças. Quando menos espera, Liz conhece 90%, um novo amor. E após enfrentar suas dúvidas e inseguranças, ela decide ficar com esse amor. Conhece foi ótimo, para dar aquele gostinho de vou contar um filme de romance e deixou o romance para os 90%. Esse narrador... Bom, gente, ainda bem que é o último, eu consegui ler tudo que eu trouxe. Bom, dos materiais que eu recebi de vocês até um determinado momento, eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha em como tá a estrutura macro dessa narrativa sem pretensões, dessa narrativa que partiu da oralidade e depois foi pro papel.
Os que eu recebi de fotografia de Zibaldone, eu li, mas eu não contei palavra por palavra e também não digitei, tá bom, gente? Só por isso que eu não coloquei aqui. Então aqui vale pra gente dar uma observada nas narrativas, nessas narrativas que vieram da oralidade. Vocês sabem, eu tirei de quem são, tirei os títulos, vocês em particular sabem cada um de quem é seu texto, então consegue observar como fez esta narrativa a partir de um pensamento de estrutura macro-aristotélica. É só para a gente observar. Poderíamos, inclusive, trabalhar a edição de qualquer um destes textos nos propondo a ajustar os percentuais, separar em cenas e compor cada pedacinho desse. Mas não é o nosso objetivo agora, embora a gente esteja se encaminhando, sim, para falar destes pedacinhos. Deixa eu parar de compartilhar aqui com o Zoom este material para a gente dar uma encerradinha na nossa conversa de hoje. Não vou pedir nada para semana. Semana passada eu pedi para vocês enviarem para quem queria, continuar enviando. Ainda tem essa semana, pode enviar. Não vou pedir nada agora. Vou deixar vocês com a vivência de observar os textos, os próprios textos. Quem a gente não colocou aqui, vai lá, conta as palavras, marca os percentuais, lê, vê a questão do conceito de onde estão esses percentuais e observa como é que estava lá a sua narrativa que veio da oralidade. Então quer dizer que a gente está observando um texto que é um texto versão 0, é um texto bruto. Quando falamos de coluna autoral, falei para vocês, a versão 0, é o nosso texto bruto. A gente vai começar a ter uma versão 1 a partir de agora, a partir que a gente começar a trabalhar. Se a gente vai se propor a fazer a macro, se a gente não vai se propor, se a gente vai observar os percentuais e ajustar. Enfim, agora, para este texto, eu só queria que a gente observasse. Quem a gente não viu o texto hoje, pega o seu próprio texto, observa durante a semana, segue observando, pode continuar observando livros que conhece, os percentuais, lê um pouco antes, um pouco depois, como exercício de repertório mesmo. Zoom, perguntas, temos alguma pergunta? Hoje foi a gente falar sobre as mesmas coisas que a gente já vinha falando, só trouxe mesmo o Sid Field para apontar a forma com que ele mostra o paradigma dele, esse paradigma que foi responsável por formar tantos roteiristas. No caso hollywoodianos, mas eu acho que pelo mundo foi muito traduzido, ele é influência para bastante gente. Perguntas 1. Pode abrir as câmeras, gente, que se não for perguntas a gente vai falar tchau! Embora a gente tenha atrasado hoje, eu corri um pouco com o conteúdo, me perdi em alguns momentos devido aos problemas técnicos, que a gente vai passar mais uma semana tentando resolver. Vi aqui uma pergunta do Zoom, que dia é meu aniversário? Dia 17. Tá? Então eu estou só começando o mês de comemorações. A gente começa com este dia de problemas técnicos. Para quê? Para que a gente enfrente os problemas, os obstáculos e aprenda com eles. Senão não é uma jornada heróica. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pelo tempo compartilhado com a gente. Obrigada por tudo. Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, pessoal, até a Adoro próxima. ver vocês no Zoom. Tô vendo tão pouco. Um beijo. Tchau. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Uhul. Encerrei a reunião. Transitamos. Vou terminar com o meu logo. Entrou um pouco no Facebook, tá? Tchau, YouTube! Se é que vocês ainda estão me ouvindo.